Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias nesta terça-feira. Superi Notícias, o seu jornal da hora do almoço. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, como eu disse na passagem, para a segunda parte do Superi Notícias desta terça, vamos falar de um assunto e de um sonho de centenas de milhares de pessoas. Afinal de contas, quem é que não quer ter o seu cantinho próprio, a sua casa própria? E para poder falar da importância do planejamento para conquistar esse objetivo, a importância de saber dicas valiosas para poder conseguir ter a casa própria, está aqui ao meu lado ela que há mais de 11 anos ajuda e realiza o grande sonho de centenas de milhares de pessoas que buscam e almejam a casa própria. Patrícia Andrade, primeiramente, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo, prazer é todo meu, obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar aqui contigo. Patrícia, é claro que para poder falar de casa própria é algo que vai muito ao encontro do sentimento e até mesmo de algo que é colocado como talvez a grande conquista na vida de uma pessoa, seja uma pessoa solteira ou principalmente de um casal. E você que está nessa área há mais de 11 anos e com certeza já deve ter vivido várias emoções, várias experiências e, claro, principalmente após ali o momento de ser concretizado, ver a emoção, a felicidade de pessoas que conseguiram alcançar esse objetivo, imagino que deve ser algo muito gratificante. Primeiramente, você que está nesse mercado há tanto tempo, quais são as dicas que você pode dar para a pessoa que está vendo o nosso bate-papo e está buscando esse sonho ou ainda busca esse sonho de ter a casa própria? Sabemos que o sonho da casa própria quase todo brasileiro tem. E hoje eu diria para você que quer comprar a sua casa, que haja um planejamento, que seja ela, né, principalmente no caso das pessoas que vão comprar um imóvel financiado, que os bancos, eles geralmente aí vão pedir de 20% a 30% de entrada. E a forma que você vai se organizar vai depender de cada caso, de cada família, se você vai compor renda com outra pessoa. Então tem inúmeras formas de você estar se organizando para a realização do sonho. E você tocou num ponto importante no início da sua explanação em relação à questão do financiamento. E aí surge a dúvida para quem é leigo, não está inserido nesse mercado tão abrangente que é o setor imobiliário, porque muitas pessoas, muitas famílias possuem a dúvida: comprar uma casa à vista ou comprar uma casa financiada? Você que é uma das referências nesse setor aqui em Governador Valadares, pode responder essa indagação: é melhor à vista ou de forma financiada? Eu acredito que vai depender também da situação financeira. Se você tem condições de comprar uma casa à vista, você vai ter algumas vantagens. Você pode pesquisar mais preço, você vai ter algumas regalias, você não vai pagar os juros aos bancos. Querendo ou não, uma casa financiada, você vai ter os encargos bancários. Sim. Então, se você tem condição de comprar, eu acredito que à vista seja a melhor forma. Em relação à questão de algo que você falou na sua primeira resposta, sobre que às vezes as pessoas que possuem esse sonho precisam tirar algumas regalias que elas possuem na sua vida para poder conquistar e já poder começar a planejar a busca, né, do sonho da casa própria. Em relação à vida de pessoas que se juntam, casados, tem esse sonho de poder ter a própria casa. Só que ao mesmo tempo, às vezes essa pessoa não tem a condição, esse casal não tem a condição de poder já comprar uma casa de forma à vista e prefere ir para o aluguel e ir juntando o dinheiro aos poucos para poder conseguir comprar a casa. Como é que você avalia essa situação, que é o cenário que impera em muitas casas, em muitos casais? Como é que você vê isso? Positivo, negativo? Olha, no caso, para as pessoas que moram de aluguel, é super positivo o financiamento. Por quê? Você vai parar de pagar o aluguel. Sim. E passar a pagar o financiamento. E nesse percurso de pagar o financiamento, o seu imóvel automaticamente está valorizando. O mercado, ele, né, vai atualizar o preço do seu imóvel. Então, nesses casos, é muito vantajoso para quem mora de aluguel estar financiando.
Patrícia, eu tenho uma dúvida, é algo que eu já ouvi de muitas pessoas, eu acho que você pode esclarecer e sanar essa questão. Muitas pessoas preferem não comprar uma casa. Às vezes essas pessoas têm até condições de poder comprar uma casa Sim. à vista ou de forma financiada, mas advogam da ideia de não comprar uma casa. É benéfico? Varia de situação para situação? De fato acontece? Conta isso pra gente. De fato acontece, gente. Tem pessoas que têm um perfil de investidores. Essas pessoas costumam não deixar o seu imóvel, seu patrimônio em um imóvel, porque eles acreditam que se eles manipularem esse dinheiro no mercado financeiro, eles vão aferir mais lucro e assim pagar o aluguel. Contudo, o imóvel, ele tem uma grande valorização. Então, hoje a gente vê grandes players que defendiam não ter o imóvel próprio, comprando seus próprios imóveis. Então, assim, a gente passou as pessoas passaram a ter essa visão, que ter o seu imóvel, porque quando você tem sua casa própria, o seu lar, você consegue fazer nela coisas que você não faz numa Sim. casa alugada. Então, assim, determinado momento da vida da pessoa que ela tem já uma estabilidade financeira, elas compram sua casa e muitas vezes compram a casa à vista, que ele já está num patamar, porque geralmente essas pessoas que têm essa visão são investidores. Tem alguma relação a questão da pessoa querer comprar uma casa ou um apartamento? Alguma casa alocada, obviamente, dentro de um apartamento, principalmente voltada para essa questão do planejamento financeiro. Tem muita diferença? Normalmente é o mesmo preço? O que dá para poder falar sobre isso? Eu não entendi, Gustavo. Repete, por favor. Sobre a questão de querer comprar uma casa ou apartamento, tem muita diferença em relação ao planejamento que é necessário ser feito ou são situações parecidas? Vai depender muito do perfil do apartamento ou da casa, né? E vai saber em que linha de imóvel, Sim. de perfil de imóvel a pessoa vai se encontrar. Então, desde que seja casa ou apartamento, vai depender mesmo do perfil do cliente. Então, independente que seja um ou outro. Eu sempre gosto de conversar com pessoas ligadas ao setor imobiliário, principalmente estando numa cidade como Governador Sim. Valadares, que é uma cidade que tem crescido muito, vários bairros estão sendo muito valorizados por diversas questões. E você que está com contato direto com essa área, queria saber de você, neste momento aqui em Governador Valadares, quais são as áreas mais valorizadas, porque serve até mesmo de dica para quem está buscando uma boa casa em um bom local. Isso aí vai variar também do perfil da pessoa. O que seria uma casa, um bom bairro para uma pessoa naquela situação de comprar só naquela faixa de valor? Sim. Então, assim, gente, falar de lugar para a pessoa hoje é bem complexo, porque eu sou uma pessoa que eu quero realizar o sonho do meu cliente, independente onde que seja, e eu vou olhar mesmo, analisar a condição financeira dele, onde ele pode encontrar o seu lar. Então, assim, nós temos aí, a cidade está crescendo, né, para todos os lados, mas qualificar aqui um bairro Sim. que realmente é valorizado, eu acho que vai depender mesmo da situação financeira de cada um. E voltando aqui, fazendo uma ressalva na questão das pessoas que investem em imóveis, gente, hoje tem muita gente investindo em imóveis para rentabilidade, acima aí aproximadamente de 1,5% ao mês, que são as pessoas que estão comprando o imóvel para alugar, como se for aí no Airbnb e outras plataformas que dão um retorno muito favorável ao investidor. Olha aí, dica interessante para você, investidor. Patrícia, até para a gente poder entrar em algo mais voltado para a emoção, Sim. Como é que é para você ver a realização do sonho de muitas pessoas? Teve algum caso, claro que não precisa citar nomes, mas teve alguma situação específica que te marcou muito ver um casal ou uma pessoa conquistar o sonho de ter a casa própria? Sim, a gente passa por muitas situações. Desde aquela pessoa que consegue comprar o primeiro imóvel em programas do governo, quanto aquela pessoa que compra também um imóvel de alto padrão fazendo um bom negócio. Todos os lados aí a gente vai sentir uma grande emoção e uma grande realização Sim. junto com a pessoa. A gente já fez muitos negócios que a gente insistiu para a pessoa comprar. E a pessoa super indecisa, a gente insistiu, mostrou para essa pessoa todas as vantagens de estar naquele local. E depois que ela concretizou o negócio e o imóvel dela aumentou
né, consideravelmente, ela nos agradece grandemente. Então, assim, essas coisas a gente sempre ouve o feedback do cliente, tanto aquele que saiu do aluguel para ir para um apartamento pequeno, para começar a vida, quanto aquele que comprou um alto padrão e fez um ótimo negócio. Assim, a gente tem muita experiência com isso. A gente busca sempre entender o cliente e não fazer a pessoa comprar um imóvel só porque eu acredito que tenha um bom retorno para a gente, mas muito pelo contrário. Claro. A gente buscar entender, compreender e levar para o cliente a solução, o lar, né, gente? Quando a pessoa muda, quando a pessoa compra uma casa, há uma série de emoções envolvidas. Você muda tudo em sua vida, você muda a sua vizinhança, você muda a sua maneira, você tem que comprar móveis, desfazer móveis, então assim, são muitas coisas envolvidas. Casas de alto padrão aqui em Governador Valadares se tornou um assunto muito comum, muito recorrente nas mesas de bar e principalmente imagino que para vocês também em escritórios ligados ao setor imobiliário, de fato é um nicho que tem crescido muito aqui em Governador Valadares. A gente tem muita procura de pessoas querendo morar em condomínio fechado ou em imóveis com mais espaço. Haja vista que as pessoas, né, pós-pandemia ficaram mais em casa e gostando de ter mais lazer. Então, há uma grande procura, sim, de casas espaçosas, apartamentos espaçosos. E para quem quer e busca morar, estar inserido dentro de uma casa de alto padrão, o planejamento, voltando no nosso início do bate-papo, ele se difere em relação à pessoa que quer morar num apartamento simples, comum, ou numa casa mais simples, mais tranquila? Esse planejamento difere em relação à pessoa que almeja e busca e sonha morar em uma casa de alto padrão? Eu acredito que sim, Gustavo, porque uma pessoa que vai para um alto padrão, ele já tem um estilo de vida diferente. Ele já conquistou até mesmo outro imóvel, digamos assim, ele vai vender esse imóvel, que ele financie uma parte, use esse imóvel como parte da entrada, ou mesmo faz uma permuta e ele conseguiu juntar recursos enquanto estava naquele imóvel menor. Há sempre pessoas migrando de um imóvel menor para um maior. Contudo, também há aquelas pessoas que de uma forma, né, às vezes até emergente, ganham dinheiro, super dinheiro e vai lá e compra já uma casa, uma mansão ou um apartamento muito grande. E aí a gente vai ver caso a caso. Contudo, é diferente. Eu acredito que seja diferente porque estão em patamares sociais diferentes. E aí, claro que a gente não está diminuindo de forma alguma quem não almeja ou quem não tem condições neste momento de poder conquistar e de poder morar dentro de uma casa de alto padrão, mas como você mesmo disse, né, é a realidade. Uma pessoa que busca e almeja uma casa de alto padrão está numa situação financeira diferente. Pessoas que já investem, passou uma vida sem querer comprar um imóvel. Quando ele resolve ter, ele quer ter um imóvel muito confortável. Então, ele vai para esse tipo de imóvel também, né? Então... Patrícia, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Por poder estar aqui, para poder falar de um assunto tão importante que se confunde em relação à questão da razão, mas também com a questão emocional. Sim. Porque quando nós falamos de sonhos, independentemente de qual seja, realmente é algo que mexe muito. Imagino que para você é algo muito gratificante poder ser instrumento para a realização de milhares de sonhos. Sim. E obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É sempre muito bom ter você aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Muito bem, com essa resenha fantástica com a empresária ligada ao setor imobiliário Patrícia Andrade, o Super Notícias desta terça vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que mais tarde tem Galo contra a equipe do São Paulo, 9h30 da noite, lá no Morumbi, confronto direto entre duas equipes que buscam e que sonham, falando de sonho, estar na Copa Libertadores da América de 2023. Galo e São Paulo e Galo, 9h30 da noite no Morumbi. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais!